Paz seja convosco. Amém. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos. Mês de agosto, com as suas lutas, com as suas dificuldades, foram-se embora. Mas também as lutas, elas fazem referência também às vitórias que o Senhor nos concedeu. Livramentos que ocorreram, que nós não sabemos. Eles simplesmente ocorreram. E nós somos gratos a Deus pelo seu cuidado durante o dia, durante a noite. Deus, ele não tem horário comercial, ele não trabalha apenas das 8 às 18, com 1 hora, 2 horas de almoço. Nosso Deus, ele é um Deus que, segundo a palavra, não dormita nem dorme. Ele está sempre a postos. Ele está sempre pronto para agir. Porque ele é eterno. Ele não é um Deus que é condicionado a coisas, a situações. Ele, quando se apresenta a Moisés, na sarça ardente, ele fala: Moisés, vá lá libertar o meu povo. E Moisés pergunta para ele: quem que eu vou dizer que está mandando fazer isso? E aí você vai falar para ele assim, e dizia Deus a Moisés: diga que o eu sou, ele mandou você fazer isso. Parece estranho, né? O eu sou. Mas é uma definição, uma das definições, ou a melhor definição, para aquele que era, para aquele que é e para aquele que há de vir. Perante ele, nós estamos para ouvir a sua voz através deste vaso imperfeito que vos fala. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse dia de vida, por mais esta rica oportunidade de estarmos na tua presença. Ainda não nos é permitido, Senhor, termos comunhão com os irmãos de uma forma presencial. A nossa pequena igreja não nos dá esta condição, esta capacidade. E enquanto isso, vamos, Pai querido, crendo que o Senhor está em cada lar, em cada local. Cremos, Pai, que o Senhor está conosco nesta manhã. Amém. Queremos consagrar este tempo à tua presença, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós estamos cansados de discursos humanos. E dentro deste mundo que jaz no maligno, nós precisamos da tua direção. E é isso que nós buscamos nesta manhã. Além de um coração grato a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que chegou agora, eu quero saudar você. Mais uma vez, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu findei o curso que eu estava dando. Estava dando um curso sobre aconselhamento bíblico e distúrbios da sexualidade. E aí eu estava conversando com 2 alunas que foram na África. E ela falou que um dia um rapaz chegou no culto, tremendo. E esse pessoal achou estranho, né? Não era um rapaz daquela congregação. E aí a pessoa perguntou para ele, né? O que você tem, né? O pastor perguntou, ela falou assim: você não vai contar para o meu pastor? Ele falou: não, o que é? Não, eu estou com malária. Mas eu não podia. Mesmo com o meu frio, com a minha doença, eu não podia deixar de ouvir o que o Senhor tem para falar. E aquele pastor ficou bem impactado com ele. E um dia ele foi lá visitá-lo. E aquele homem o recebeu, morava numa casa muito simples, sem telhado, com aquelas palhoças e tudo mais, e o chão de terra. E aquele pastor via aquele homem sempre sorrindo. Ele falava assim: mas como é que você tem tanta alegria na sua vida? A gente olha, você não tem um lugar legal para você morar, você não tem bens, você planta umas coisinhas aí, você come aquilo que você planta, você não tem nenhum tipo de recurso.
E ele disse que aquele homem olhou para ele com aquele sorriso branco, grandão assim, e falou assim: como que eu posso ficar triste? Como que eu não posso ser uma pessoa alegre tendo o meu Jesus? É algo que eu tenho falado bastante sobre gratidão. Nosso tema da semana passada que nós findamos foi sobre alegria, em que nós temos focado tanto nos problemas que nós não conseguimos ser alegres. Essa semana eu tive alguns contatos com o nosso irmão André, e o cara, na viagem dele de volta, ele conta que o caminhão dele quebrou. E aí ele ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias lá, e ele disse que em algum momento bateu a tristeza. E aí ele se lembrou do Senhor. E aí o coração dele, apesar de preocupado, apesar de não ser uma situação agradável, você estar à beira da estrada, ele sabia que o Senhor estava com ele. Esta alegria é uma alegria que tem que fazer parte da nossa vida. Só separei algumas coisinhas em relação à alegria. A alegria bíblica, ela é uma alegria diferente, como o amor é diferente. Quando nós falamos das graças do Espírito Santo, nós não podemos fazer referência a sentimentos humanos, porque elas são muito mais do que isso. Quando nós cantamos o nosso primeiro cântico, mais pureza dá-me, entendeu? É o Senhor que dá. É algo diferente, não é algo que possa ser tabelado, categorizado, não pode ser medido através de um exame de sangue, não há como. E esta alegria é uma alegria que tem a ver com coisas que as pessoas fogem. E na semana passada nós falamos que Pedro e João deixaram o sinédrio sob ameaças, alguns deles tomaram uma surra e eles se alegraram de sofrer afrontas no nome de Jesus. E nós vivemos em tempos em que as pessoas elas não podem nem falar uma da outra, que as pessoas ficam todas, parece que é todo mundo muito sensível. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria, mas parece que além dessa ausência de amor, a sensibilidade das pessoas ela está nas alturas. As pessoas elas não sabem mais conversar. Estava conversando outro dia com a nossa irmã Shira, ela fala que o judiciário está abarrotado, porque qualquer coisa é motivo de uma ação, não se conversa mais, não se tenta resolver mais. As pessoas elas deixam a resolução de lado e partem para uma ação judicial ou partem para uma resolução mais agressiva, e isso gera na gente falta de alegria, a preocupação. Nós falamos também na semana passada que há um propósito nas nossas vidas como cristão. E dos propósitos, uma das alegrias que nós temos é de cumprirmos algo pela qual nós fomos feitos e designados. De um lado, a adoração, que é a demonstração da alegria pelo Senhor. Do outro lado, o testemunho cristão. As pessoas elas estão à busca de solução para os seus problemas, e enquanto você estiver com a sua cara amarrada, sem esperança, elas não vão querer esse tipo de conserto. Não há confiança. Nós temos que entender que nós temos que ter alegria em testemunhar ao Senhor. Sim, você tem que trabalhar, você tem que prover os recursos, você tem coisas a fazer, mas você está aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui para espalhar esta alegria. Não é uma alegria que você vai no circo e o palhaço faz umas piadas. Não é esse tipo de alegria. Essa alegria, ela é temporal. O Novo Testamento, segundo o Novo Testamento, o objetivo de toda a pregação cristã é trazer alegrias. As palavras, elas têm que trazer alegria, mas não dentro do padrão do mundo. E isso que a gente vê de errado nas igrejas. Pessoas contando piada. Eu não estou aqui para fazer piada para você dar risada. Eu tenho que trazer alegria para você do cumprimento do propósito na sua vida. A palavra de Deus diz: não irritei os vossos filhos, e as pessoas acham que esse irritar não é dar o que ela quer.
é fazer o que a criança quer. Não, não, não. Irritar, não irritar os nossos filhos, você ensinar a palavra para que no dia da adversidade, essa pessoa que não vai ser mais uma criança, ela não venha a olhar para Deus como aquele que é o carrasco. Porque ela sabe que há consequências. Nós temos que buscar cada vez mais falar de Deus, sim, com força, mostrando que as pessoas elas são pecadoras, que elas estão sendo levadas para a morte, mas que há uma saída. Há uma saída que chama-se Jesus Cristo. É a única saída. E nós finalizamos esse tema de alegria, falando que essa alegria é a alegria do próprio Deus. É a alegria das pessoas que acharam que perderam, como o pastor e as ovelhas, como a mulher que perdeu a dracma e a achou, a alegria do pai que tinha perdido seu filho e ele retornou, tanto para o homem como para Deus. A maior de todas as alegrias é a alegria de ter a salvação. Se alegre com as coisas que Deus te concede. Se alegre com o alimento da tua mesa. Se alegre com o teto sobre a sua cabeça, com o teu meio de transporte, seja ônibus, metrô, carro, o que quer que seja. Se alegre. Mas acima disso se alegre, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não há outra coisa que seja mais importante do que essa. Começamos hoje a nossa terceira graça. Nós já falamos que o fruto do Espírito, ele entra numa medida completa na vida dos seres humanos. E ele é composto de graças, que eu vou chamar de gomos. Lembra da mexerica? Você já comeu o primeiro gomo, que é o do amor. O segundo da alegria. E o desta manhã, que nós começamos hoje, é o da paz. Não uma paz comum, não é a paz de não haver guerras, é uma paz que excede todo o entendimento. E essa palavra, em grego, nós já falamos do agape, nós já falamos do raira, e agora nós vamos falar do eirene. Eirene, mais fácil, né? Eirene, que quer dizer a paz. Pessoas têm perdido as suas noites de sono por falta de paz. Vários programas têm sido feitos na televisão em que as pessoas elas têm passado noites de sono em claro porque não estão em paz. A palavra de Deus diz que o salmista, acho que era um salmista, não sei te dizer, ele fala assim: eu deitei e logo peguei no sono, porque havia paz. Quando você não tem paz no coração, você fica pensando. Eu tenho passado por um tempo bem diferente na presença do Senhor, em que eu falo para minha esposa que se eu for pensar nas coisas a se resolver no próximo mês, nos próximos 2 meses, talvez eu pirasse. Mas simplesmente é como se Deus ele bloqueasse isso em mim e eu não pensasse nisso. Eu sou uma pessoa extremamente racional. Apesar de ser um pastor, eu tenho formação em administração de empresas, eu me formei na Escola Técnica Federal do Estado de São Paulo, tenho pós-graduação em marketing, eu sou uma pessoa estudada. E eu sou uma pessoa racional. Eu gosto de fazer contas. Eu gosto de estar preparado. E a situação que nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia, ela tira-nos totalmente do eixo. E se você não tiver a paz de Deus no seu coração, você fica louco. Você não dorme. Você fica nervoso. Você briga com as pessoas por coisas mínimas. Nós precisamos de paz. E a boa notícia para você é que se você é cristão, ela está disponível dentro do seu coração. Pastor, eu não consigo ver isso. Pela fé, creia. Porque quem está falando não sou eu, é o Senhor. Ele diz que há paz no seu coração. Gálatas 5, nós já lemos diversas vezes. Ele fala, e o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz. Aqueles que têm Cristo no coração, eles têm paz. Talvez você não tenha, de certa forma, permitido que isso venha à tona, porque você tem andado na carne. A carne, ela traz ansiedade, angústia, preocupação. Havia poucas coisas que o mundo antigo desejava mais do que a paz. Se você for estudar história, você vai ver que a busca do ser humano, em toda a história, é uma busca de paz. As pessoas, elas tentam de alguma maneira viver em paz. A busca pela paz, ela era universal. Não é o sentido de paz no universo, é paz na terra. Paz entre povos. Paz entre ideologias, filosofias, pensamentos. Eu lembro que um desenho que eu gosto bastante, vi algumas vezes, é o Kung Fu Panda. E aí tinha um ursão, né, que era o panda, né? E ele queria ser um lutador de Kung Fu e ele era todo desajeitado. E aí o mestre dele, eu não sei que bicho era aquele, mas era, sei lá, um tipo do esquilo maior, sei lá o nome daquilo lá. E aí ele ficava o tempo inteiro buscando a paz interior. Havia problemas no passado. E aquele homem vivia sempre em guerra, buscando a paz interior. E aí no final do episódio do Kung Fu Panda, desse desenho, se você já viu, você vai lembrar, eles encontram a paz interior. Mas aquela paz interior, ela é momentânea. Foi paz interior porque resolveu um problema. Quantos problemas fazem parte do nosso círculo, da nossa vida? Nós não conseguimos resolver todos. Será que teremos paz somente quando resolvermos todos os problemas? E eu lembro do nosso pastor lá de São Paulo, que ele falava, se você quer ter paz, vai para o cemitério, morre. Lá no cemitério as pessoas, elas não se preocupam com comida, com bebida, com vestuário, com transporte, com moradia, com saúde, não se preocupam com nada. É claro que eu não estou convidando você a se matar. Eu estou dizendo para você que o lugar de paz é lá. A paz que o mundo diz. Mas a paz que nós buscamos e almejamos, essa paz divina de Deus, ela é uma paz que é possível sim no meio da guerra, no meio da luta e da dificuldade. O que os gregos eles falavam sobre a paz verdadeira? Nós sempre temos trazido este espelho do que tinha no pensamento grego. Por que pensamento grego? Porque o Evangelho ele foi escrito dentro de um contexto em que a Grécia ela estava em alta. E todo mundo era como que dominado, se não belicamente, culturalmente, pela cultura grega. O alvo de todas as filosofias antigas era a serenidade e tranquilidade. Se você começar a olhar as religiões orientais, em especial, que são as mais antigas, você vê que as pessoas elas buscam a paz. A figura do líder espiritual, Buda, do budismo, é um homem que está lá sentado, lá meditando. Aqueles homens que aparentemente são homens pacíficos, que vestem aquelas roupas, ou amarelo, ou branco, o que quer que seja, e andam nos monastérios, apenas cuidando da vegetação. São pessoas que buscam esta paz, mas uma paz humana, não uma paz divina. Tanto que se você vê os relatos de missionários em regiões onde há budistas, monges budistas, você vê que eles estão extremamente agressivos, talvez os mais agressivos que a gente pode pensar. Porque eles querem, de alguma maneira, eliminar a religião cristã. Não há paz ali. Há paz dentro de um contexto humano, mas não dentro de um contexto espiritual. César talvez pudesse produzir um pouco de paz, mas o anelo dos homens era um coração em paz. Não é a paz exterior apenas, mas é a paz interior. Uma paz que não é proclamada por César, nem por nenhum ministro ou nenhuma figura de autoridade. É uma paz que vem de Deus. Nesta busca pela paz, os gregos, a cultura grega, ela tem uma série de ideias e nós vamos enumerar 4 delas. Primeiro, para eles, a paz somente pode vir com a eliminação do desejo. Se você não tem desejo nenhum,
se você não tem sonho nenhum, nenhuma vontade, o que acontece? A paz. Se quiser se tornar feliz, não aumente os seus bens, mas diminua os seus desejos. Nada que se possa dar ao homem pode lhe trazer paz, e isso é verdade, mas não quer dizer que você tem que viver uma vida de penúria, como tem algumas religiões que falam sobre isso, em que você tem que abrir mão de tudo. Eu não posso ter mais do que uma roupa, eu não posso ter mais do que um sapato, eu tenho que me acostumar a comer apenas inhame, eu tenho que me acostumar apenas a comer uma erva, eu tenho que me acostumar com isso. Deus não fez o mundo desta forma. Segundo eles, deve-se retirar os desejos humanos que fazem da vida uma frustração em um campo de batalha. Porque se você for pensar, as suas frustrações é porque você quer mais do que você tem. Não há o sentimento da gratidão. A palavra de Deus diz, tendo o que comer e o que beber, fica satisfeito. O que comer e o que vestir, fica satisfeito. E nós não ficamos satisfeitos. Nós queremos mais. E não há problema em relação a isso. O problema é se você colocar isso como regra da sua vida, como única meta da sua vida. O segundo pensamento é que a paz somente pode vir com a morte da emoção. Ou seja, eu tenho que me relacionar com as pessoas, mas eu não posso me envolver. Eu lembro da minha irmã, quando ela estava no início do estudo da odontologia, e aí ela, vira e mexe, ela tinha que mexer com os bichos mortos, dissecar os negócios lá e tal. E eu lembro que ela falava que ela passava muito mal. Relatos de pessoas que estudam medicina e fazem anatomia e mexem no corpo do morto também dizem que o cheiro é horrível, aquela situação é horrível. Mas o que acontece é que, passado um certo tempo, as pessoas elas se acostumam. E aí, quando eu vejo a minha irmã fazendo as cirurgias um tempo atrás, há uns 6, 8 anos atrás, eu lembro que eu ajudei ela a fazer alguns trabalhos de conclusão, talvez um pouco mais, e aquilo para ela já era normal. Da mesma maneira que a minha esposa, quando vai cortar a carne lá para fazer um bife, alguma coisa desse tipo, era ela cortando. As pessoas elas acostumam. E esse pensamento grego é: a paz somente pode vir a partir da morte da emoção. Você endureceu seu coração. O homem deve se tornar livre da emoção. Se permitir que outra pessoa controle o seu coração, ou que qualquer pessoa possua as chaves dos mais íntimos do seu ser, então a paz será perdida para sempre. Os pensadores fizeram da vida um deserto e chamavam-no de a paz. Muitas pessoas elas se separam no seu casamento porque acham que separadas elas vão ter paz. Pessoas optam por serem solteiras porque acham que assim vão ter paz. Pessoas decidem não ter filhos, decidem, não é porque não podem, decidem não ter filhos muitas vezes porque não querem ter a preocupação e o ônus de ter uma criança aos seus cuidados. Mas se você é pai, se você é mãe, você sabe o privilégio que é, e eu falo isso sempre para minha filha, o privilégio que é de você poder gerar um filho, gerar uma criança. É algo que não te traz a paz que o mundo dá. Você quer dormir. Estava conversando com a Ingrid essa semana, marcando lá, estamos fazendo um discipulado de noivos, um casamento, vem aí. Olá! Entendeu? Finalizamos já o discipulado de Wallace e de Ingrid, eles estão prontos para batizar. Já vou falar, quando melhorar um pouquinho a condição da pandemia, falar, Seba, prepara a piscina aí que nós vamos dar um tibum nos dois. E eu falava com ela, ela falava assim, pastor, eu estou desmamando a Júlia e está difícil. Não tenho paz. Paz humana. Terceiro, o pensamento deles diz que a paz vem da aquisição da indiferença e é o outro lado da moeda de você não ter emoção. Nessa vida tudo pode ser incluído entre duas classes. Há as coisas que estão dentro do controle do homem e as coisas que não estão. Eu, nas minhas orações, eu falo, ó Senhor, eu tenho tais coisas aqui que eu posso decidir, eu peço que o Senhor me dê sabedoria, mas eu tenho tal coisas que eu não tenho como interagir, não tenho como eu fazer.
A única coisa que está dentro do controle de um homem é a sua mente, sua escolha moral, a atitude que adotará para com a vida e as circunstâncias. Diante de todas as coisas externas e tudo quanto possa ser afetado por forças e circunstâncias fora do controle, o homem deve conservar indiferença total. Eu não estou nem aí para o resultado. Se eu me preocupar com o que vai acontecer, eu não tenho paz. Está a nossa igreja fechada há 3, 4 meses lá. Tenho a dificuldade das finanças, todos nós passamos por dificuldade. Mas se eu for tratar isso com indiferença, meu coração se endurece. É por isso que eu continuo falando. É por isso que dentro do relacionamento conjugal, enquanto as pessoas ainda estão discutindo, e a discussão não é agradável, mas enquanto as pessoas estão discutindo é porque elas se importam, senão elas vão embora. Quando a pessoa não se importa mais, ela para de falar. E os gregos dizem: a solicitude para qualquer pessoa ou objeto deve ser estrangulada antes de nascer. A preocupação com qualquer pessoa tem que ser finda. É uma luta dentro do ministério pastoral, em que as lutas de vocês eu as absorvo para mim. E alguns pastores falam: blinda o seu coração. Vai lá, fala o que tem que falar e vai embora. Eu não consigo ser assim. Se eu tiver que ser assim, que Deus ele me tire desse ministério. Porque eu não consigo ser assim. Eu não consigo ver a dor, eu não consigo imaginar lá o André na estrada lá, sozinho, e eu falar assim: tá tudo bem, eu estou aqui sentado com o pé para cima no puff, e eu vou ficar aqui tomando a minha aguinha gelada, meu refrigerante, está tudo certo, e de vez em quando, não consigo. Falei com ele diversas vezes. Eu sou até chato em relação a isso. Quando eu percebo que há um problema, eu insisto. Eu ligo uma vez, ligo 2 vezes, ligo 3, mando zap, e-mail, sinal de fumaça, porque eu quero falar com a pessoa. 4. Os gregos dizem que a paz vem de uma total independência e autossuficiência. Você tem ouvido isso nas propagandas? Você tem assistido isso nos filmes? As pessoas elas têm cada vez mais procurado ser independentes. Homens que se dizem independentes. Semana passada, uns 15 dias atrás, eu vi uma experiência que foi feita, acho que foi nos Estados Unidos, lá que faz essas maluquices, né? Eles construíram um grande cenário e fecharam com vidro e lacraram. E as pessoas elas tinham de tentar sobreviver ali, naquele local, apenas com os insumos que estavam ali. E aí algumas coisas eles não conseguiram medir e chegou um momento que eles tiveram que abrir a porta. Mas o que o ser humano está querendo mostrar ali é que ele é independente, que ele faz o que ele quer, que ele consegue sobreviver. Cada vez mais a gente vê, por exemplo, a figura das mulheres dizendo: eu vivo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem, eu não preciso de marido. Você pode até seguir um caminho como esse, mas entenda que a regra bíblica é que não é bom que os seres humanos fiquem só. Não é bom. É bom que eles vivam juntos. O homem foi feito em função da mulher e a mulher em função do homem. E nós temos que crescer e multiplicar. Há situações? Sim. Há pessoas? Sim. Por isso que eu falo que é a regra. Regras e exceções. Quando você pensa num autoritarismo de pensamento, você fala assim: não tem exceção. Tem. Tem exceção. As exceções só não são a regra. Há pessoas que têm decisões a serem tomadas que não são a regra. E aí eu lembro muito claro da situação de Moisés, ele sentado na frente do povo, e lá 3 milhões de pessoas com as suas dificuldades, querendo falar com Moisés, e desde o raiar do dia até o pôr do sol, Moisés ficava lá sentado recebendo, e seu sogro Jetro chega para ele e fala assim: você vai morrer e você vai matar pessoas. Olha o solzão aí. O que você sugere, Jetro? Faz o seguinte: separa homens que sejam
corretos, piedosos, algo que foi feito lá na frente com os diáconos. Pessoas que possam resolver o dia a dia. E você separa líderes de 10, de 100, de 1000. E se chegar uma situação que é difícil demais para que eles resolvam, eles vêm a você. E aí você decide. Não tem como você ser indiferente dessas situações. Um homem nunca deve tornar-se em sentido algum dependente de qualquer coisa, dizem eles. Sua vida deve ser totalmente autossuficiente, defendida pela resolução de que não se importará com nada, e cada vez mais a gente vê reality show de pessoas que vão decidir morar no Alasca, decidem morar no lugar mais inóspito possível. Estas eram as ideias básicas da paz: a ausência da dor física e da preocupação da mente. Pastor, o que a ausência da dor física tem a ver com a paz? Nós hoje, como seres humanos, não queremos dor. Sempre tem um remédio para tirar a tua dor. Falava essa semana com os alunos e falava assim: a minha titia, ela faleceu dia 12 de julho, vai fazer 2 meses que ela faleceu. Momento de grande dor. E aí talvez algumas pessoas pudessem dizer: toma um comprimido para você aliviar a sua dor. Não é isso que as Escrituras falam. Pastor, quer dizer que eu tenho que viver com dor? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que aprender a conviver com ela. Dores físicas que são passíveis de cuidado, sim. Mas você que toma medicamentos, você sabe que você toma aquele medicamento e ele alivia a tua dor temporalmente. Passado um tempo, você toma de novo. Mas chega um tempo em que aquele remédio não faz mais efeito. Conversa com a Lourdinha e com a Diene. Vivem trocando medicamentos. Graças a Deus a Diene achou lá um medicamento que tem aliviado, e eu espero que por um bom tempo aquilo funcione. Mas vai haver um tempo, Diene, que aquele medicamento ele não vai mais fazer efeito. E você muitas vezes tem que conviver com essa dor. E a cultura grega diz: não, você não pode sentir dor emocional de forma nenhuma. Fica bem claro que esses filósofos antigos viam a paz em termos de imparcialidade, auto-isolamento e resistência contra a vida. A única coisa proibida era o envolvimento na situação humana externa, que é um pensamento totalmente contrário às Escrituras. Fica bem claro que há diferenças, talvez da água para o vinho. Quando você se preocupa apenas consigo próprio, você não se preocupa com o próximo. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. É a regra básica, é o primeiro mandamento. 1 e 2. É um mais o outro. Não tem como você ser indiferente às pessoas. Não tem como você ser indiferente ao sofrimento das pessoas, à necessidade das pessoas. Não, eu tenho que armazenar no meu celeiro, porque eu tenho que ter a minha reserva, e eu concordo com você. Mas se o teu próximo precisar, a palavra de Deus diz que se você não ajuda aquele que é próximo a você, você é a pior das pessoas. E nós temos que tomar cuidado com este conceito de paz. Mas o que interessa para nós não é o que os gregos pensam. Pastor, e para que você fala sobre isso? Para que você possa identificar no mundo de hoje. Quando você vê um filme, você vê uma série, você vê um noticiário, quando você vê pessoas falando, você tem que ter o filtro do Espírito. E você vai identificar essas coisas nas coisas que estão acontecendo. A motivação que as pessoas têm. Mas o lado da moeda correta é o que os evangelhos, o que as escrituras falam. A palavra paz, ela entrou no Novo Testamento com uma história grandiosa. É a tradução da palavra hebraica chamada shalom. Você já deve ter ouvido essa palavra, shalom, S-H-A-L-O-M, a transliteração, não é assim que se escreve em hebraico. E essa palavra shalom, ela tem diversos significados.
É verdade que Shalom significa paz. E como paz é traduzida na maior parte das referências das nossas Bíblias, mas há outras referências para a tradução de Shalom, e Shalom pode ser saúde, Shalom pode ser bem-estar, Shalom pode ser prosperidade. Shalom, ela realmente significa tudo isso. Coisas que contribuem para o bem do homem. Tudo que faz com que a vida seja verdadeiramente vida. Entre nós, paz passa a ter um significado um pouco diferente. O que as Escrituras dizem sobre paz? Você vai ver que não tem a ver com o conceito grego. Não tem a ver com o conceito humano. Eu estou brigado com a Rosângela, então eu vou sair. Eu vou pegar e vou fazer uma viagem, porque eu estou brigado com ela, eu preciso de paz. Não é isso que a palavra de Deus diz, não. Entre nós, paz passa a ter um significado um pouco diferente. Tende a significar a ausência de guerra e de problemas. Às vezes você acha que é isso. Eu quero paz. Então você pensa em ausência de guerra. Eu quero paz. Então você pensa na ausência da enfermidade. Se numa batalha as hostilidades propriamente ditas chegassem ao fim, sem haver mais lutas, provavelmente diríamos que houve paz. Bandeira branca, a pombinha. Mas, bem certamente, o hebreu não chamaria de paz uma situação onde há terras queimadas, prédios destruídos. Você vai lá na Síria, vamos dizer que haja paz lá. Aí as pessoas vão ficar felizes pelaquela destruição toda, aqueles prédios, aquela mortandade. O hebreu, a pessoa que escreve a Bíblia, ela não pensa que isto é paz. Ele não pensa que pessoas que estão aterrorizadas, onde há terras queimadas, é paz. No pensamento hebraico, a paz é algo muito mais positivo. É tudo quanto contribui para o homem, para o bem dos homens. A saudação Shalom não expressa simplesmente o desejo negativo de que você não tenha problemas. É diferente. As pessoas às vezes, eu quero orar para que você tenha paz, que você não tenha problema, não tenha dificuldade. Não existe isso. Nós vivemos numa terra que jaz no maligno. Como pensar na paz dentro do sentido que as Escrituras nos falam? No pensamento hebraico, a paz é algo mais positivo. A saudação Shalom não expressa simplesmente o desejo negativo de que a pessoa fique livre de problemas. Expressa a esperança e a oração positiva de que ela possa desfrutar das boas dádivas e bênçãos da mão de Deus. O que eu estou dizendo para você é que a paz da Bíblia, ela está falando de soluções para os seus problemas, não a ausência de problemas. Se você procura a ausência de problemas, você nunca vai ficar satisfeito na casa do Senhor. Mas se você procura solução pelos seus problemas, sim, você vai encontrar. As Escrituras, elas falam de soluções de problemas, não de ausência de problemas. Se você ousar ler o Antigo Testamento, aquele povo que se cumprimentava falando Shalom, 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 eles viviam em guerra o tempo todo. Era o tempo inteiro em guerra. Davi, que é encontrado com uma menina dos olhos de Deus, ele vivia em guerra. Ele tentou construir um santuário para o Senhor e Deus falou para ele assim: tem muito sangue nas tuas mãos. Ao pensar no significado de paz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é essencial ter em mente o significado positivo da palavra. Vamos ver esta palavra paz, esse eirene, dentro das Escrituras do Novo Testamento. Primeiro, descreve serenidade, tranquilidade, perfeito contentamento da vida, totalmente feliz e segura. Volto a dizer para você, essa tranquilidade não é porque você está em cima de um barco sem ondas. Não é uma serenidade de você olhar
aquele pôr do sol. Eu tive o prazer de ontem ver um pôr do sol, independente da trilha sonora que havia lá no fundo, e você olhar aquele solzão vermelho, quase que vermelho, ele descendo, 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 ele se pondo. Não é essa tranquilidade. Perfeito contentamento da vida não é eu olhar para minha conta bancária e está tudo certo, está todo mundo com saúde, sou seguro, estou protegido, eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma aposentadoria, não tem nada de problema disso. Eu tenho seguro no meu carro, eu tenho seguro na minha casa, quando viajo eu tenho seguro viagem, eu tenho uma reserva financeira. O caminho da retidão será a paz, e o efeito da retidão será a quietude e segurança para sempre. Isaías 32:17. Abre aí, por gentileza. Isaías 32:17. O efeito da paz, o efeito da justiça será paz. Deixa aberto aí. Você tem paz quando você é justo. Você sabe que você fez o que é certo. Você pode deitar sua cabeça no travesseiro e saber que o que você tinha que fazer, você fez de uma forma correta. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Por que repouso e segurança para sempre? Porque o reino dos céus é para aqueles que são justos. Aqueles que agem de uma maneira justa. Você olha para as situações e fala assim, não, eu agi como eu devia fazer. Apesar de eu poder sofrer ônus na minha vida, eu agi da maneira correta. Eu não me amoldei aos conceitos do mundo. Dentro do comércio, dentro de uma diversas situações, você pode querer se amoldar aos conceitos do mundo para ter uma vantagem. Há uma fila. Ah, mas eu conheço o gerente. Ô fulano, você pode me passar na frente? Não há justiça nisso. Você está tentando usurpar uma situação. O salmista deitar-se-á em paz e dormirá, porque é Deus quem o faz repousar seguro. Salmos capítulo 4, verso 8. Salmos capítulo 4, verso 8. Diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Jeremias contrasta a terra da paz com a floresta do Jordão. Jeremias 12:5. Jeremias 12:5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? É interessante essa colocação. Se você, tendo um teto sobre a sua cabeça, alimento na sua despensa, roupa no seu armário, se possível um transporte na sua garagem, você está insatisfeito, imagina quando vier a dificuldade. Essa palavra paz, ela traz calma e serenidade da vida, da qual o medo e a ansiedade eles foram banidos. Porque você, como o apóstolo Paulo, eu sei ter comida e não ter, ter vestuário e não ter audiência e não ter. Se você desenvolver a satisfação, se você começar o seu dia saudando o Senhor, é algo que eu tenho de costume. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meu Espírito Santo. Se você começar, como eu ensinei a muitos, reconhecendo o que Deus já fez na sua vida no dia anterior, o que Deus tem feito, você começa o seu dia em paz. Agora, se você começa o seu dia sem orar ao Senhor, se você começa o seu dia sem ler as Escrituras, a sua cabeça ela já está
funcionando 7 horas, 6 horas da manhã a 10.000 RPM. Não tem como você ter paz. Você vai passar o dia atribulado, não vai resolver os problemas. Quando você retornar para casa, você vai estar com o coração cheio de ansiedade, de angústia e de preocupação. Pelo contrário, se você acordar, reconhecer quem Deus é, se você o saudar na sua manhã, olhar para todos os benefícios que o Senhor tem concedido. Eu lembro de um verso que a Naldinha gosta. Que poderei oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? Se você tiver esse coração, você vai encarar as coisas do dia com paz, sabendo que aquele que entregou a vida do seu filho amado para morrer por você tem infinitas coisas para te conceder. E se Ele deu a vida do filho dele, Ele não te concederá graciosamente todas as suas necessidades? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo primeiro período da nossa escola bíblica dominical, falando sobre paz. Corações, Pai querido, sem paz nos ouvem. E eu quero pedir a Ti, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, seja em cada coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo. 10h45 nós retornamos. Quero convidar você a vir, a convidar pessoas. E aguardo você em nome de Jesus. Deus o abençoe.